Olá, muito boa tarde. Agora sim está no ar o Primavera Saúde. Se você chegou agora, o nosso tema de hoje é depressão. Está em nosso estúdio o psicólogo Pedro de Azevedo Zica, que vai esclarecer tudo sobre esse tema. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo, Pedro. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Imagina, prazer é todo nosso. Pedro, queria que você, para a gente começar a explicar um pouquinho, né, sobre esse tema, depressão, que é tão amplo. O que é? Como a gente pode definir a depressão? Basicamente é uma condição clínica, né, que envolve dois aspectos principais, que são tanto no aspecto psicológico, assim, uma desmotivação, uma apatia, né, perda de prazer nas atividades que geralmente a pessoa tem prazer, né, e por outro lado tem um aspecto do corpo, né, um aspecto médico, né, de algum tipo de alteração no funcionamento, digamos, a nível neurológico, né, isso num caso mais grave, né. Eu não sei se a gente entra mais a fundo ou se tu vai me perguntando como é que a gente... Bom, vamos ver a diferença. Já é suficiente para ti, assim, para a primeira explicação? Ou... Não, tá bacana. Pedro, eu queria saber, assim, a diferença, né, entre a depressão e a tristeza ocasional. Ela é diferente no sentido em que a depressão, ela fica crônica, quer dizer que a pessoa não passa por um estágio de tristeza e volta ao seu estado normal, digamos assim, né, se estabiliza. Então, ela fica presa um pouco nessa condição de... É uma tristeza muito agravada e que a gente não consegue elaborar, se usa esse termo, né? Tu não consegue dar a volta por cima, como se diria, eu acho, popularmente, né? E uma tristeza é uma reação natural a uma situação difícil da vida, ou, né, alguma natural, por exemplo, digamos assim, um ente que falece, ou perda de emprego, né, ou um problema de relacionamento. Essas tristezas, elas acontecem, até podem virar uma espécie, o que a gente chama de luto, né? Mesmo assim, tem que avaliar bem se é uma depressão propriamente ou se é um sofrimento, uma tristeza da vida, né? Como um familiar pode identificar um caso desse? Bom, geralmente, mais uma vez, as características são próximas, assim, da tristeza com a depressão. O familiar vai prestar atenção na intensidade, né, com que aquela pessoa está apática, né, sem vontade, sem prazer. Ela tende, por exemplo, a querer ficar no quarto, dormindo. Alterações, por exemplo, de alimentação, fica com muita fome ou perde o apetite. O tempo que isso também dura também influencia? Pode ser uma característica? Claro, claro. Por alguns dias, por exemplo, como eu falei, numa situação difícil, assim, né, é natural que a pessoa se altere, né, o seu funcionamento. O familiar, ou quem estiver próximo, tem que ficar, ou a própria pessoa, que também é importante, ela se, né, em geral, todos nós conseguimos avaliar como a gente está, né, quando chega num ponto onde isso não se reverte, né, onde a pessoa não dá a volta por cima, digamos, né, não retoma a energia para viver, digamos assim, né, e isso pode levar algumas semanas ou alguns meses, dependendo da situação, né. Então, assim, não tem uma regra, né, vai da avaliação de quem está próximo, depois numa situação onde já se suspeita que seja o caso, daí levar para um profissional para avaliar, né, um psicólogo ou um psiquiatra, né. Como é que nesse período, né, depressivo que a pessoa se encontra, qual é a visão que o paciente tem dos dias que antes, vamos dizer assim, eram floridos e agora nem tanto? Exatamente, esse é um dos elementos que a gente usa para avaliar, né? Coisas que geralmente faziam muito sentido para ela na vida, ou muito prazer, né? Parece que se esvaia, assim, aquilo não faz mais sentido, né? Então, esse é um fator a se prestar atenção, né? Coisas que causariam, por exemplo, emoções intensas de prazer, né? De excitação, né? Não causam mais, então, e não sobra nada, parece que não sobra nada que dê prazer para a pessoa, né? Esse é um elemento, sim, para a gente já ficar mais atento que pode ser um caso de depressão. Falando nessas características, todo depressivo, ele tem esse sentimento mesmo de culpa? A culpa é um elemento importante, sim, né? No mínimo, a gente pode pensar que culpa por estar deprimido, né? Talvez, mais do que isso, seja um dos fatores que leve à depressão, né? Esse é um assunto
um pouco complexo, mas sem dúvida é um fator que está presente, a culpa, né? E nesse sentido, como tu me perguntou a respeito dos familiares, de quem está próximo, é importante a gente não aumentar essa culpa, essa fantasia de culpa da pessoa, né? Ela ela certamente não causou aquilo por culpa, ela não chegou àquela condição por culpa de qualquer coisa, né? E por outro lado, quando ela chegou nesse ponto, ela não dá para a gente pensar que ela está culpada por não sair disso, né? E talvez ela não consiga se recuperar também por esse sentimento de culpa? E talvez... Exatamente, ele reforça toda a condição, né? A culpa, em algumas situações, a gente pode pensar que ela gera, digamos, é um dos fatores para a depressão, não necessariamente, mas em alguns momentos, mas certamente a maioria das pessoas que se encontram deprimidas, elas se sentem culpadas exatamente por não conseguir dar a volta por cima, né? Uhum. Então, esse é um elemento que também é presente e que quem está em volta tem que cuidar para, ao invés de ajudar a piorar, fazendo a pessoa se sentir mais culpada. Exatamente sobre essa questão. Como a família, né, a pessoa que está mais perto, os amigos, enfim, podem fazer para tentar diminuir aquela tristeza que está no momento, aquela depressão e tentar reverter essa situação? Mais uma vez, são uma série de elementos que a gente vai tentando, né, de um jeito ou de outro, mas o familiar pode, antes de tudo, respeitar, né, respeitar que é uma fase difícil, né, dependendo se é se é uma situação de vida, de algo que aconteceu, ou se é uma depressão que se desenvolveu, digamos, sozinha, mais ou menos, né. De qualquer forma, a primeira coisa que a gente pode fazer é respeitar essa condição e entender que pode demorar tempo, né? Pode levar... É difícil, quem está nessa condição está sofrendo, né? Então o respeito é a primeira coisa. Depois tem outras coisas no sentido assim, social, de relacionamentos, que são importantes, que o familiar pode ajudar, assim, um pequeno passeio, mesmo que a pessoa diga que não quer, bom, alguma coisinha de vez em quando, não dá para forçar, mas sugerir, permitir, por exemplo, que a pessoa tenha algum pequeno desejo, algum prazer, desde que, né, não entre naquele funcionamento onde quem está deprimido use isso para se beneficiar. Isso não. Mas, no possível, né, criar situações agradáveis, né? Um dos fatores mais importantes na felicidade do ser humano em geral é o convívio com outras pessoas queridas, né? Amigos, familiares. Então, a presença dos amigos, ela faz bastante diferença, né, nesses casos. Mesmo que a pessoa não se sinta né, muito agradável, digamos, para os outros, né? Na medida do possível, uma conversa com um amigo, um passeio no parque, algum esporte leve, né, que não exija demais, ou alguma coisa, né, ou até, se for, né, alguma coisa assim, assistir um filme, alguma coisa do tipo. Alguma coisa que possa trazer um valor, agregar algum sentimento positivo para ela, seria isso? Algum sentimento positivo, né? Só lembrando, essas coisas que eu estou sugerindo são recursos de auxílio, mas eles sozinhos provavelmente não vão resolver, né? Então, bom... se a pessoa chega à depressão, é bem provável que ela precise de um auxílio profissional, né? Uhum. Mas, mais uma vez, sim, quem está em volta, né, no dia a dia, pode ajudar com esses recursos, né? E são muitas coisas, aos poucos eu posso ir me lembrando, né? A gente vai conversando. Com certeza. Doutor Pedro, queria puxar agora um assunto que eu trabalhei, foi o último tema do Primavera Saúde, que foi suicídio. Uhum. Depressão é uma das principais doenças, né, que acabam levando a pessoa a tirar a própria vida, que é um assunto muito preocupante, né, que deve ser debatido para tentar diminuir esses índices. O que leva, como agir, né, com essa situação? Como agir nessa situação? Bom, a gente pode pensar da mesma forma, né, como a depressão, esses elementos que a gente está pensando, assim, atenção, perceber se a pessoa está se isolando demais, muitas vezes ela dá sinal de que ela está começando a pensar no assunto, né? Ela começa a desenvolver essa fantasia de uma forma mais intensa, assim, começa a pensar que essa é a única solução, né? Então, quem está em volta tem que prestar atenção aos sinais, né? E, mais uma vez, não culpar a pessoa, ou fazer ela se sentir uma doente, assim, né? É mais escutar,
e deixar ela falar. Isso é muito importante, né? E depois, quando se chega até a clínica, né, até o psicólogo ou psiquiatra, é falar um dos principais recursos onde ela vai poder se comunicar, falar o que aconteceu, que ela chegou àquele ponto, né? E aos poucos se entendendo, enfim, o que dá para se fazer, de onde a gente pode tirar, digamos assim, a energia de vida dela, assim, né? E botar de volta na vida, né? Tá certo. Vamos, a gente já vai continuar com esse papo, a gente só vai para um breve intervalo e volta já já. Aprenda a lidar com conflitos em seu relacionamento. Tempo, na verdade, é o que nos falta hoje em dia. Os dois trabalhando quase que... Não temos tempo para sair, é verdade. Nos casamos, mas temos que parar para refletir, olhar um para o outro e relembrar sempre do amor que Deus nos deu. Restaure hoje a esperança, a harmonia e a intimidade com o livro Meu Amor, Eu Te Perdoo. Pois bem, povo de Criciúma, soube ainda há pouco uma notícia maravilhosa, pois a diretoria da Rede Arco-Íris está exibindo o filme Deus Não Está Morto no Criciúma Shopping. Dobrou, é a expressão que eles usam na linha de cinemas. Isso quer dizer que se estende mais uma semana. Isso a começar nessa quinta-feira e a fechar ciclo na próxima quarta-feira, como você observa aí no gerador de caractere, aí no texto da sua tela. Amigo, vitória bonita, hein? Quem já viu, agora convoque a turma, amigos, parentes e colegas de escola, colegas de faculdade. Vamos ver outra vez, convidando outros a também acompanhar. Quem não viu ainda é a oportunidade. Aproveite, então, essa semana estendida em cartaz, portanto, mais essa semana, Deus Não Está Morto no Criciúma Shopping. Deus te abençoe. Série Crescimento Espiritual. Qual o papel essencial do louvor na oração? O que é crer com o coração? Como diferenciar a fé da esperança? De que jeito devo orar quando preciso ser sarado? De Kenneth Reagan. Fundamentos da Fé. Como obter respostas à sua oração e receba a cura por meio da Bíblia. Trazem os princípios da fé e os motivos pelo qual ela é a chave para recebermos as bênçãos do Senhor. Oferta exclusiva. Apenas R$30. Ligue agora mesmo. 0 Operadora 21 2141 5100 ou 0300 210 5100. Se preferir, acesse www.shoppingdopovonocelular.com.br. Eu oro a Deus para que vidas sejam tocadas. Assim como a música cheia da palavra de Deus tocou o meu coração quando eu me converti. E ainda toca. Deus te faz mais forte, teu nome é mais forte. Minhas canções na voz de Daniele Visucci. Letras que nos fazem recordar o amor de Deus por cada um de nós. Eu estou pronto para meu Senhor. Minhas canções na voz de Daniele Visucci, com autoria do missionário R.R. Soares. Garanta já o seu. Estamos de volta e agora eu quero falar com você que está aí em casa e pode participar do nosso programa, tirando dúvidas, fazendo perguntas para a gente aqui, através do telefone 3442-2012. 3442-2012, então participe, aproveite, nosso tema de hoje é depressão e nós estamos aqui com o psicólogo Pedro Zica. Doutor Pedro, continuando aqui nosso bate-papo, o que deve-se esse número, né, expressivo de cada vez que aumenta mais, cada vez aumentando mais, né, de pessoas depressivas? Essa é uma pergunta muito boa e ela é bem complexa também. A gente pode pensar em uma série de elementos, assim, de dimensões. Desde a forma como a gente está vivendo, né, hoje em dia, um trabalho muito intenso, muitas cobranças, né, isso de maneira assim ampla, vamos dizer, né, até
hábitos de vida, assim, não se mexe, não faz atividade física, né? Fica muito tempo em casa, atrás do computador. Esses são todos elementos, né? A questão familiar, por exemplo, as pessoas tendem a ficar mais distantes, né? Há uma tendência nos últimos décadas, talvez a gente possa pensar, das pessoas serem um pouco mais, talvez individualistas, né? Não necessariamente isso seja negativo, mas no aspecto, né? No aspecto da convivência, isso fica um pouco mais restrito. Isso é um outro elemento, como eu estava falando, que a questão da convivência é muito importante, né? Não só para a depressão, mas para a felicidade de maneira geral. Então, é um fator que também tem um peso, né? Bom, vamos então para uma ligação que a gente já tem. Alô? Alô? Oi, com quem falo? Eu não gostaria de me identificar, já falei o nome. Tudo bem. Qual a pergunta? Eu gostaria de saber quanto tempo dura o luto. Se a pessoa, depois de um certo tempo, não parar com aquela dor ali, que nós perdemos um familiar e a minha filha teve síndrome do pânico por causa disso, que era muito ligada a ele. Gostaria de saber quanto tempo dura. Porque tem um tempo, né? Para procurar um médico. Esse tempo é um pouco relativo, assim, né? Eu não entendi bem. A tua filha que está em luto, desculpa, eu não entendi. Não, eu perdi um sobrinho, no caso é primo dela. E ela nunca teve isso, síndrome do pânico. De repente o marido chega em casa, ela está em cima da cama, encolhida, chorando. E com medo, não sabe do quê. E ela é bem saudável. Sim. A gente pode pensar que nesse caso, talvez ela precise de alguma ajuda profissional, porque é um luto... Faz quanto tempo que faleceu? 4 meses. Já é algum tempo, né, do falecimento do parente. Então, talvez a gente possa pensar que já está um pouco grave esse luto, né? Talvez não fosse assim para ser tão intenso, né? E essa reação do pânico, ela não é rara, mas é um sinal de que as coisas não estão muito bem, né? De que não é só um luto, digamos, um luto saudável, se a gente pode usar esse termo, né? Então, eu acho que eu talvez possa arriscar, claro, sem conhecer o caso, é sempre difícil de responder isso, né? Com certeza. Mas que, assim, no mínimo, não custaria uma avaliação, né, com um profissional, um psicólogo ou um psiquiatra, para pelo menos ter um acompanhamento por algum tempo, né, ver se essas crises continuam e o que vem junto disso. É sempre importante, né? A pessoa que está telefonando, ela já está nos contextualizando, ela está dizendo que tem um luto e que tem um outro sintoma, digamos assim, que é o pânico. Então, faz sentido a gente pensar a relação que um tem com um outro e o que mais que pode ter por aí. Então, é difícil de responder, assim, de falar mais do que isso, né? Mas eu acho que pelo tempo que já está, né, dessa forma, talvez valha a pena buscar um profissional. Mas, doutora, essa tristeza por esse período de 4 meses, ela não é uma tristeza que a gente pode dizer normal, após uma perda. Talvez a gente possa falar de um luto porque é alguém próximo, né? Então é mais do que uma tristeza, né? E dentro das reações do luto, essa talvez seja uma delas, né? O transtorno, as crises de pânico, né? Agora, tem que ser avaliado melhor que outras coisas, assim, digamos, da estrutura psicológica dela que estão envolvidas, né? Por isso, talvez seria bom ela fazer uma avaliação. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela participação. Então, vamos continuar nosso bate-papo aqui. Existe algum motivo, alguma questão que faz a pessoa desenvolver? Normalmente essas questões de luto, né, mexe muito com a pessoa, né, com o sistema dela. Isso pode ser um dos fatores principais, podemos dizer assim? Que bom que tu me perguntou, porque eu comecei a explicar, né, de forma mais ampla e acabei não chegando nisso que tu está me perguntando, né. Bom, tem todos esses fatores, assim, de como se vive hoje em dia, né, hábitos de vida, mas daí tem coisas mais específicas, né, que são basicamente duas, né. Sejam quais? Perdas, né, ou processos assim traumáticos, digamos assim, né? E que nesse caso a gente pode dizer que vê causas assim, ou pelo menos disparadores, né? A partir daquele momento, como disse a pessoa que telefonou, né?
a partir daquele momento ela começou a desenvolver, né, tal problema, né? Mas então a gente tem que pensar se houve disparadores versus a como é a estrutura da pessoa, digamos assim. Tem gente que entra em depressão, digamos, e não tem um disparador. Quando a gente a pessoa ficou deprimida sem motivo nenhum, são motivos internos, né? São motivos da estrutura psicológica da pessoa, né? E isso pode ser o caso que já vem se desenvolvendo desde pequena, né? Pode ter a ver com e geralmente tem um pouco a ver com a personalidade da pessoa. Então talvez a gente possa pensar assim: por um lado, a personalidade, né? Onde não desenvolveu assim certos recursos, certas formas, digamos, de enfrentar as coisas, e se sente então sobrecarregado na vida, né? De maneira geral, assim, crônica, né? E por outro lado, traumas concretos, né? Isso também pode disparar, assim, pode causar reações assim de depressão. A gente já vai continuar, a gente vai atender outra ligação agora. Alô? 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 Acho que realmente essa ligação caiu. Então, para quem quer participar, o telefone é 3442-2012. Ligue pra gente, tire suas dúvidas. Nosso tema de hoje é depressão. Acho que conseguiu agora a ligação. Alô? Ainda não? Tá certo, então vamos continuar aqui, doutor. A situação vivenciada no passado, às vezes na infância, na fase da infância lá, isso pode também ser um dos motivos? Certamente, né? Muitas coisas da nossa personalidade, da forma da gente enxergar o mundo e viver, né? Vem de como a gente se formou, né? Na criação, né? Agora, é importante pensar que numa mesma criação, digamos, os pais, né? O casal de pais, eles, digamos, dão mais ou menos a mesma criação para 2 filhos, né? Pode acontecer de um filho não desenvolver depressão ou uma personalidade que tende à depressão, pode um desenvolver e o outro não. Então, nesse sentido, o que acontece é que o indivíduo não desenvolveu ou desenvolveu certas formas de lidar com as experiências, com os desafios. Então, a gente pode pensar também assim que não tem muito como assim controlar na criação, por exemplo. Claro que tem que ser, a gente tem que prestar atenção, né, a certas coisas que possam ser agressivas ou de não ter cuidado com os filhos, ou o próprio estilo de viver dos pais pode influenciar os filhos nesse sentido também, né? Mas sem dúvida, como eu estava falando, essas pessoas que tendem a uma depressão mais crônica, que já vem de menores, certamente tem aspectos que vêm da sua infância, adolescência, onde ela aprendeu uma forma de viver, né? Então, nesse sentido, a gente pode pensar que sim. Vamos atender outra participação. Alô? 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 Oi, agora sim, com quem estou falando? Alô, Morgana? Isso, com quem estou falando? Sueli. Boa tarde, Sueli. Qual a sua dúvida? Sueli. Boa tarde, Sueli. Qual a sua dúvida? Ô, Morgana, eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Pedro. Por favor. Boa tarde. Boa tarde, Sueli. É porque eu sou bem depressiva. Sim. Bem depressiva e eu não sou agressiva, sou de dar uma crise de choro e me trancar. Eu tenho falta de memória, quando saio eu me perco. Eu esqueço todas as coisas. Às vezes não conheço nem meus filhos. O que devo fazer nessa hora? O que tu deve fazer? Bom, antes disso, Sueli, eu queria dizer que é muito comum, assim, na depressão, os pacientes se queixarem, assim, de confusão, de se perder, né? De esquecer o que está fazendo, né? O que eu posso te dizer, Sueli, assim, tentar estar próxima de alguém, né? Quando tu está te sentindo pior, alguém que possa te orientar um pouco, né? Tu fala de ficar no quarto, isso também é muito comum, né? Mas procure evitar, porque ficar no quarto sozinho o dia inteiro, por exemplo, tende a piorar a situação, né?
É melhor, então, que tu consiga, por exemplo, digamos, se tu está na rua e tu está assim, te perdendo, que tu tenha alguém que tu saiba que tu pode ligar, alguém de confiança para te dar alguma orientação, para conversar, né? Então, assim, ter alguém que tu ache que seja de confiança para chamar quando precisa, né? Agora, se tu está muito confusa, claro, né? Te cuida, né? Tenta ficar em casa, até as coisas ficarem um pouco melhores, né? Acho que o principal também é ela procurar um psicólogo, né? Certamente, eu não sei, tu não mencionou isso, Eli. Como é a tua situação nesse sentido? Sueli? Sueli? A nossa ligação caiu. Então a gente vai para um breve intervalo e volta já já com mais, falando um pouquinho mais ainda sobre depressão. Até já. Uma das principais características do inverno é o clima frio e seco. Para que a frieza da estação não atinja a vida espiritual dos cristãos, a Graça Editorial apresenta Bênçãos do Inverno, mais um título da coleção Estação da Fé, do missionário R.R. Soares. Não perca tempo e desfrute das mensagens para este inverno, buscando somente quem tem as palavras que pode torná-lo vencedor. Amigos que estão acompanhando essa programação, essa é a agenda dos pastores. Eu sou o pastor Antônio Carlos e estou aqui com os meus colegas pastores do sul do estado de Santa Catarina para anunciar a você com alegria e com fé as grandezas do Deus Altíssimo. Olá, uma excelente tarde de sábado para você que acompanha a programação da TV Primavera de Criciúma. No ar, mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas. Olá, muito boa tarde. Está no ar o Boletim Primavera, primeira edição. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você acompanha a partir de agora. Está no ar, Informe Região. Pois então, hein? Que bom é estarmos juntos mais uma vez aqui no programa A Hora da Graça de Deus. Que o Todo-Poderoso te abençoe. TV Primavera. Fixe sua marca aqui. 3442-2012. E-mail comercial@tvprimavera.com. Joey Vasconcelos lança o seu mais novo CD, Passos de Fé. Tua graça, sim, me basta. 13 canções com muito louvor e adoração. CD Passos de Fé, de Joey Vasconcelos. Porque andar com Deus é sempre maravilhoso. Um lançamento Graça Music. Estamos de volta e nosso tema de hoje é depressão. Se você tem alguma dúvida, pode ligar para o telefone 3442-2012 que a gente vai tentar esclarecer, né, doutor? Então, doutor, temos uma ligação já. Por favor, alô? Oi. Oi, com quem falo? Alvani. Alvani, pode abaixar um pouquinho o volume da sua televisão, fazendo favor? Tá bom, minha linda. Deu? Deu, agora tá bom. Tá. Pode fazer sua pergunta. Não, é que eu queria saber que eu tenho crise de choro, eu não gosto de sair de casa, e eu moro sozinha, tenho 61 anos, e passa 3, 4 dias sem eu descadear o portão, e eu falo para minhas irmãs, que elas não vêm aqui porque elas têm medo do bairro, né? Querem ver nascer. Então elas dizem que é do diabo, que eu tenho é do diabo. Então eu choro mais ainda. Então eu queria saber do médico se é do diabo mesmo. Eu não entendi só essa palavra que ela usou no final. A senhora poderia repetir a última palavra? As minhas irmãs dizem que eu tenho essa depressão que eu tenho, essa coisa que eu tenho de chorar, é do diabo. Do diabo. Daí eu fico mais de depressão ainda. Alvani, né? É. Alvani, tu já tentou buscar ajuda no atendimento na rede, no SUS? Já. Eu já falei com a psicóloga, já fui até no CAP, aí dei uma melhorada. Eu tomo amitriptilina, fluoxetina e Rivotril.
Mas tem hora que não adianta de nada. Tá. E tu tá frequentando algum desses serviços agora, Vani? Não, agora eu tô só no remédio. E tu disse que quando tu estava frequentando, deu uma melhorada, não é? Dei uma melhorada. E por que tu não continua indo? Pois é, porque minha vontade é ficar aqui dentro de casa, no escuro, chorando. Eu não posso sair. Aí se eu saio, eu fico mais ruim ainda. Então, Vani, eu acho que tu já sabe bem como funciona, né? Mas eu queria saber do senhor se é do diabo mesmo. Não sou eu que posso dar essa doença. Eu não sei se eu posso te dar uma resposta nesse sentido, assim, Alvani. Daí depende das tuas crenças, né? Da minha parte, eu posso dizer que certamente tu pode ser ajudada no serviço de saúde, né? Assim como tu está dizendo que quando frequentava, tu estava melhor. Eu acho que tu sabe muito bem que tu sofre, né? E é uma situação muito difícil, né? Eu choro muito, daí eu não quero sair da cama. Exatamente. Eu fico 3 dias na cama, sem tomar banho, sem ter. Tá muito deprimida, né, Alvani? Estou muito deprimida. Então... Minhas irmãs vêm me ajudar, elas dizem que é do diabo, aí mesmo que eu fico louca. É que eu acho que isso confunde mais as coisas, né, Alvani? A gente está falando, por exemplo, de não sair de casa 3, 4 dias, isso aí fica difícil, né? Se tu conseguir sair de casa, buscar auxílio, né? Se tu já sabe onde tem os serviços, né? Ela mencionou o CAPS e o psicólogo, que eu imagino que seja na rede, num posto de saúde, né? Que são duas coisas que eu ia mencionar. Então, Alvani, quem sabe tu volta a buscar o serviço se estava te fazendo bem. Quanto mais tempo tu fica em casa, né, sozinha, chorando, pior, não é? Eu tenho só um filho, ele não pode ficar comigo. Aí eu fico sozinha o dia inteiro. Eu entendo, e é muito comum isso. Só piora a situação de ficar sozinha, né, Alvani? Então, assim, da onde que vem isso, eu não vou conseguir te dizer aqui, não, né? Eu sei que é da minha infância, da minha convivência na minha vida até aqui. Olha aí. Eu sei que é. Uhum. Porque quando eu me lembro, eu choro. Sim. Então dá para ver que dói na alma, não sei o que é, uma dor assim que não tem sentido, não tem explicação, não sei o que é. Dona Vani, eu acho que a senhora tem que procurar ajuda, como o psicólogo falou, volte às terapias, né, no CAPS, e foca nisso, assim, ó. Eu acho que o apoio da sua família teria que pedir realmente o apoio deles, eles não têm que criticar, mas sim pedir o apoio, eu acho que seria fundamental. Queria agradecer a participação da senhora, tá certo? Tá bom, Tita, obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço a sua participação. Tenha uma boa tarde. Bom, vamos continuar aqui, doutor. Existe alguma estatística, algum estudo que aponte um público que possa ter mais depressão? É mais feminino, é mais masculino? Tem alguma estatística? Sim. As mulheres tendem a ter mais, né? Uhum. A gente pode pensar, tanto porque a sociedade geralmente permite que a mulher expresse os seus sentimentos e, nesse sentido, chega ao serviço, aí ela é avaliada. Então, esses dados também, né, pesam para esse lado, porque as mulheres têm alguma facilidade maior de falar de sofrimento, de emoções, né? E, por outro lado, também tem um aspecto, assim, social de... assim, a mulher aquela que fica em casa só cuidando dos filhos, que é um estilo assim mais tradicional de família, digamos assim. Isso pode também deixar a mulher um pouco mais, digamos assim, se sentindo sem utilidade. Sem poder na vida, digamos assim, né? A utilidade talvez ela tenha dentro de casa. Tenha, mas às vezes não é valorizado. E ficar muito dentro de casa de maneira geral não faz muito bem para ninguém, né? Sim. Então assim, é algo em torno de 2 mulheres para 1 homem, mais ou menos, né? Varia bastante, mas é por aí. Tá certo. Temos outra participação, então. Alô? Alô? Oi, com quem falo? Me fala com a Lourdes? Lourdes? Isso. Boa tarde, Lourdes. Pode falar sua pergunta. Eu quero fazer uma pergunta para o doutor aí. Claro. Assim, eu tenho... Não é sempre. Às vezes, eu caio em depressão mesmo. De mês em mês. Porque eu tenho meu marido acamado
e um irmão que eu cuido, né? Então me dá uma ansiedade e eu não tenho vontade de sair de casa. E eu tenho um filho solteiro em casa, ele diz, vamos sair, e eu não saio, né? E me dá onde? Quando ele me vira insistir para me sair de casa. Me dá aquela raiva, mas eu não demonstro para ninguém. E aí eu procuro ficar no quarto, trancada, não conversar com ninguém. E uma coisa que eu quero falar para ele também, né? Porque eu congrego na Internacional da Graça. E se eu fico muito tempo sem ir, eu viro a chorar. Está me faltando algo. Então, doutor. Eu acho que tu está falando de sofrimentos, né? Dá para entender, né? Mas, mais uma vez, a sensação, a vontade de ficar dentro do quarto, isolada, é natural. Mas isso não ajuda, né? Então, a gente tem que pensar... Eu esqueci o nome nome dela. Lourdes, tu tem que ter... Assim, uma coisa que a gente pode pensar, assim, essa tua... Digamos, a força que tu teve para ligar para cá é uma força que a gente pode explorar mais, né? E ver onde que tu pode botar ela na vida, né? Para tu te sentir um pouco mais, assim, né? Um pouco mais... digamos assim, funcionando na vida, né? E tanto que quando tu fala que tu não frequenta o espaço que tu vai, tu falou da igreja, podia ser um outro espaço, né? Tu já te sente pior, porque é menos gente que tu encontra para conversar, para falar de ti. Eu imagino que tenha muito a ver com isso, né? Não sei se tu concorda comigo. Não, às vezes eu penso assim, ó, porque eu tenho o meu marido que é acamado e meu irmão, mas a gente não tem, com eles não tem assunto. Então eu vejo aquilo ali e eu me sinto agoniada, comigo mesmo, e aquela irritação, mas eu não chego a provocar, né? Eu deixo as coisas acontecer. Aí quando acontece, já está no fundo do poço. Que coisas acontecem que tu está dizendo? Por exemplo, assim, ó, a doença, né? Então eu me deixo me bater muito, Daí quando eu vejo que eu tô assim, eu caio em desespero. Daí eu choro, que não para mais. Então, o que tu pode fazer é tentar... Eu tomo remédio para depressão, tomo faixa preta. Tá, mas tentar evitar que tu chegue nesse ponto, né? Antes disso, tu tem que conseguir falar com alguém, tu entende? Botar para fora de algum jeito, não é? Pensar em formas de lidar com esses problemas, né? Antes que isso tudo se acumule e tu fique ou muito irritada ou muito chorosa, né? E daí não ajuda, né? Então, tu tem que tentar pensar formas, né, de te comunicar com os outros para que não acumule esse sofrimento todo, essa agonia, como tu disse, né? E tentar, por exemplo, tu pode, né, tentar buscar auxílio na rede, né, no SUS, conversar com um psicólogo. Eu já fiz tratamento com psicólogo, com psiquiatra, com nutricionista, mas nada me adiantou. Eu desisti porque nada me adiantou. A ansiedade continua sempre a mesma. Sim, aí para mim fica um pouco difícil, né, porque eu não tenho como saber como foi feito esse acompanhamento, né, eu diria que tu talvez possa tentar outra pessoa, né, ou se não buscar na rede, se tu tiver alguma condição particular, digamos, onde tu pode escolher o profissional, né, mas é isso, assim, a gente tem que experimentar. Pode ser que com a primeira pessoa com quem tu converse, tu não te sinta bem, não funcione, essa agonia... Eu não tenho comunicação com muita gente, não tem? Assim, porque eu fico muito em casa, eu não tenho comunicação com irmão, com irmã, com parente. Isso... Às vezes, uma vez, 2 na semana que eu converso com uma irmã da igreja lá da Adissara. Mas eu não tenho comunicação com ninguém, eu mesmo e mais ninguém. Eu entendo, eu acho que tu concorda comigo que... deixar tudo esquentando, né, na cabeça ou no coração e não conseguir se comunicar, trocar ideia, tentar entender um pouco, no mínimo desabafar, isso já piora bastante as coisas. Eu acho que tu concorda comigo, não é? E às vezes eu até penso assim que as pessoas não gostam de mim, entende? Pelo motivo que eu tenho meu marido acamado e meu irmão. É por isso, às vezes, que eles não gostam, que aquilo ali me dói. Porque às vezes eu penso assim, que eles não vêm na minha casa por causa do meu marido, que é acamado, ou meu irmão também, que é doente. E então aquilo ali me dói muito, eu fico muito
sei lá, eu penso muita coisa, muita besteira mesmo. Dá para entender, são problemas reais, né? Assim, e sobre isso a gente não consegue, tu dá a ajuda que tu pode, né? Mas mesmo assim há formas da gente tentar lidar com esses problemas reais de um jeito um pouquinho mais, digamos, saudável, assim, né? Então há formas, né? Mas para isso tu tem que seguir buscando auxílio, não é? No mínimo, pessoas de confiança com quem tu possa conversar, né? Ou até mesmo o serviço do CAPS que é oferecido, né, doutor? Acho que é isso, Lourdes, tem que procurar o atendimento profissional, acho que é fundamental no teu caso. Queria agradecer a sua participação, querida, a gente já está no finzinho do nosso programa, mas queria agradecer muito a sua audiência, tá certo? Obrigada a você. Imagina, obrigada, dona Lourdes. Só para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, estamos chegando na reta final, mas eu não podia sair daqui sem falar sobre isso, doutor. Depressão tem cura? Depressão, clinicamente falando, sim, né? Tem cura, sim, né? Agora, tem o aspecto da personalidade, que isso é um pouco mais difícil, mesmo assim é trabalhável. A gente pode pensar de uma maneira mais honesta, vamos dizer assim, né? Que há melhoras consideráveis, dá para melhorar muito. Tá? Como quase tudo na vida, talvez não chegue aonde a gente imagina, mas dá para melhorar a qualidade de vida muito, dependendo da situação, né? Bom, queria agradecer muito a sua participação, doutor. Deixo aberto agora para o senhor fazer as suas considerações finais e até dar dicas de como, né, ajudar, quais os canais que tem de ajuda hoje em Criciúma e região sobre a depressão. Bom, eu queria dar uma orientação, né, de que quem quer buscar auxílio pode buscar pelo SUS, no seu posto de saúde mais próximo, né? Passa por uma avaliação e possivelmente chega até uma psicoterapia com psicólogo e uma avaliação psiquiátrica também, se for o caso de tomar remédio, né? Depois há outros serviços dentro do SUS que né, dependendo do caso, a pessoa é encaminhada. Ela passa pelo posto, mas ela pode chegar ao CAPS, como tu mencionou, que é onde eu trabalho, o CAPS 2. Tá? Além disso, a pessoa pode procurar um auxílio fora do SUS, né? Privado, por indicação seria o ideal, né? Ou, enfim, fica sabendo né, de alguém que talvez possa ajudar e buscar essa pessoa, né? Então, eu queria só reforçar isso sobre a depressão, né, que tem uma série de aspectos bem complexos, mas que a gente pode pensar, basicamente, para entender o que é. Ela pode vir de uma estrutura da personalidade da pessoa, ou ela pode ser causada por algum trauma, alguma perda, algum luto muito forte, né? E depois, a respeito do tratamento, assim, ele geralmente é combinado, psicoterapia com psicólogo, normalmente, e possivelmente medicação, né, com um psiquiatra, né? Mas é importante para a comunidade saber que só a medicação é difícil que haja uma melhora que dure, né? A medicação ela é um auxílio muito importante para muitos casos, não todos, mas muitos, né? Mas é importante que ela tenha um acompanhamento. Então eu gostaria de reforçar esse aspecto, né? Porque no fim das contas, mesmo que seja uma condição médica, a gente pode pensar, ela também e na maioria dos casos, uma condição psicológica. Tá certo, doutor. Muito obrigada novamente. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. A gente vai ficando por aqui, mais um Primavera Saúde. A gente volta na quarta-feira que vem. Um beijo grande e até lá. Tchau, tchau!